Bom, pessoal, hoje a gente vai iniciar o conteúdo, né, de introdução à bioquímica, né, e a gente vai discutir nessa matéria algumas questões a respeito da composição do nosso organismo, né? Então, a gente vai abordar nutrientes, a gente vai falar bastante de nutrição ao longo das nossas aulas, como que ocorre a entrada e a saída, né, a entrada e metabolismo desses nutrientes, qual o grau de importância de cada um, como que eles são utilizados pelo nosso corpo, e é isso que a gente vai discutir ao longo das nossas disciplinas, tá ok? Então, essa disciplina é só uma introdução, né, para a próxima disciplina, que é a bioquímica clínica. Na introdução à bioquímica, a gente vai definir, né, quais são os principais nutrientes componentes do organismo, qual é a importância desses nutrientes, e na disciplina de bioquímica clínica é onde a gente vai falar exame por exame, quais são os exames que vão fazer parte do perfil renal, quais são os exames que são utilizados no laboratório para abordar, por exemplo, a questão cardíaca, né? Então, aqui a gente introduz falando dos nutrientes e na próxima disciplina a gente discrimina exame por exame em relação ao que é realizado no laboratório, qual a importância desses exames, tá? A bioquímica é a parte da biologia onde a gente tem a junção, né? Tanto da parte biológica quanto da parte química. Então, assim, é a gente estudar a composição, reações, transformações que acontecem dentro, né, do nosso organismo para que a gente tenha o funcionamento dele da melhor maneira possível, tá? Todas essas transformações químicas que acontecem, elas são o que a gente considera como metabolismo, tá? Então, o metabolismo é o conjunto de reações onde a gente envolve respiração, onde a gente envolve circulação, né? Tudo que existe num determinado organismo vivo para que garanta a vida, né? A manutenção da vida desse organismo, crescimento e a reprodução. Então, assim, metabolismo é o conjunto dessas reações para garantir a existência desse organismo vivo. E só para a gente lembrar, né, o nosso foco principal aqui nessa disciplina é a bioquímica humana, tá? Mas a gente precisa considerar algumas variações entre os seres vivos também, né? Se a gente considerar, por exemplo, composição, é óbvio que a composição do corpo humano é diferenciada em relação a outros seres do reino animal e muito mais diferenciada ainda se a gente comparar com seres menos complexos, né, digamos assim, em relação à quantidade de células. Vocês viram em citologia que a gente separa os organismos em unicelulares e pluricelulares. Então, se a gente comparar, por exemplo, a bioquímica de uma bactéria, ela é completamente diferente da bioquímica de um organismo superior com muito mais células, né? Toda a bioquímica da bactéria, ela está girando em torno de uma célula só. Então, essa célula é quem mantém o metabolismo, quem mantém esse funcionamento, quem regula entrada e saída de substâncias, e aquele ali é o organismo da bactéria. Só que para a gente já funciona de uma forma um pouquinho diferente, né? A gente tem todo um conjunto, toda uma organização complexa para que esse funcionamento ele exista, né? Só para dar um exemplo mais básico para vocês, quando a gente considera a respiração, por exemplo, a respiração é um processo nível celular, né? É, ela acontece no interior da célula, né? As trocas gasosas ela acontecem em nível celular. Nos seres humanos isso acontece dessa maneira também, né? Mas só que todas as nossas células vão realizar a respiração celular, mas para que esse oxigênio chegue até as nossas células, a gente tem todo um complexo de sistemas responsáveis por captar esse oxigênio e fazer com que ele chegue às nossas células. Então, a gente tem um sistema respiratório para poder captar o oxigênio, a gente tem um sistema cardiovascular, que é quem vai levar o oxigênio, né, via sangue. Então, assim, o grau de complexidade, ele muda à medida que os organismos vão ficando mais complexos em relação aos outros, ok? Então, dentro da bioquímica, a gente vai abordar todas essas transformações e todos esses quesitos aí. Bom, e aqui, para a gente continuar a respeito do que a gente estava falando, né, só um resumo, né, sobre esse grau de organização, né, do corpo humano, tá? Então a gente vai do maior para o menor, né? O organismo, ele é composto por vários sistemas. Cada um desses sistemas é formado por um conjunto de órgãos, né, que trabalham para a manutenção e para o funcionamento desse sistema.
Cada órgão é formado por tecidos diferentes, tá? Cada tecido é formado por um conjunto de células que vão estar trabalhando em prol do funcionamento desse tecido. Dentro das nossas células, a gente tem as organelas, né? Cada uma desempenhando a sua função no citoplasma. A gente tem as moléculas, né? Que são compostas por diversos átomos diferentes. Então, assim, a gente tem um grau de complexidade muito grande em relação à composição, né? A gente tem átomos de elementos químicos específicos que vão se rearranjando, formando moléculas, moléculas essas que vão formando estruturas maiores e assim por diante até a gente chegar na composição. Lembrando que o nosso organismo não é não é estático, né? A gente está em constante metabolismo, em constantes reações químicas para que o funcionamento dele seja mantido. O corpo dos seres vivos ele é formado por substâncias inorgânicas e substâncias orgânicas. Então a gente tem um conjunto de nutrientes, né? A gente pode chamar de uma maneira geral dessa forma, e esses nutrientes são divididos nesses grupos. Os inorgânicos, eles seriam aqueles componentes que têm origem mineral e que não têm carbono na sua composição. Já os orgânicos, eles são originados a partir de outro ser vivo e eles vão apresentar compostos carbonados, né? Vão apresentar o carbono aí na sua composição. Por uma finalidade mais didática, a gente separa, né, os inorgânicos e orgânicos dessa maneira. Os inorgânicos são a água e os sais minerais. A água não é necessariamente um nutriente, né, mas ela pode ser considerada dentro da nutrição, tá? E os sais minerais, que são reguladores do nosso organismo, vão atuar em diversas funções, tá? E dentro das orgânicas, a gente tem os carboidratos, os lipídios, as proteínas, vitaminas e os ácidos nucleicos, tá? Então, a gente vai falar, vai desmembrando ao longo da disciplina cada um desses grupos aí. A gente tem, então, né, para a gente fechar a diferença dos inorgânicos para os orgânicos, os inorgânicos eles vão ter origem mineral e não tem carbono, e aí os orgânicos vão ter origem vegetal ou animal, né, origem em outro ser vivo, mas com a presença do carbono na composição. Em relação à parte elementar, né, se a gente voltar naquele slide lá da composição, se a gente considerar elemento por elemento, né, átomo por átomo, quem são os principais elementos químicos componentes do organismo? Se a gente for considerar os 4 principais, né, são esses aqui, que a gente pode usar o termo genérico para a gente se apropriar de chon, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Se a gente for considerar os 6 principais, a gente adiciona aí o fósforo e enxofre a essa composição. Uma das coisas que a gente vai ter que prestar bastante atenção, né, ao longo das nossas aulas e no nosso dia a dia, no laboratório de análises clínicas, é a relação elemento químico e símbolo, tá? Existem muitos pedidos de exame que vêm somente com o símbolo representante desse elemento, né? Então é uma coisa que a gente precisa tá em dia aí. Não precisa decorar a tabela periódica inteira, mas a gente associar os principais elementos químicos que a gente encontra no organismo é importante também e é uma questão de conhecimento também, tá ok? Então, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio são os 4 componentes principais, né? Bom, a gente estava falando a respeito da composição do organismo, né? Então, aqui a gente tem em relação aos nutrientes, né? Sendo a água o principal componente do organismo. Esse gráfico ele mostra a variação, né, desses nutrientes, quanto que cada um contribui ali para o percentual do corpo. Essa quantidade de água ela é variável, a gente vai discutir mais à frente, né, quais são os fatores que promovem essa variação, tá? Mas a água ela é o principal constituinte do organismo, do nosso organismo. Em seguida da água, a gente tem as proteínas, né, cerca de 10%, também sendo um pouquinho variável entre os indivíduos, tá? Então a água ela vai ser o principal componente geral, mas se a gente considerar somente os orgânicos, né, dentro dos orgânicos as proteínas, elas são os principais componentes, são estruturais, a gente tem uma série de proteínas aí de defesa, de transporte, e por isso elas vão estar em grande quantidade também. Então só recapitulando,
Em relação à totalidade, a água é o principal componente. Em relação aos orgânicos, as proteínas passam a ser os principais. E logo em seguida das proteínas, a gente tem aqui os lipídios, carboidratos, né, ácidos nucleicos e todos os outros, né, vitaminas e minerais ali, perfazendo a menor quantidade. Por que a gente tem essa variação aqui entre esses componentes? A água está presente em diversas porções do nosso corpo, dentro das nossas células, né, compondo alguns tecidos, como é o caso do sangue, por exemplo. Então é por isso, né, a gente tem muitos compartimentos que têm água na composição e outras tantas substâncias no nosso organismo que têm água na sua composição também. Então por isso essa quantidade tão grande. As proteínas, como a gente já falou, elas vão fazer parte da estrutura do nosso organismo em relação à musculatura, por exemplo, né? Só para a gente lembrar e aí recapitular um pouquinho do conteúdo de vocês de anatomia, só de músculos a gente tem 3 tipos diferentes, né? Tem o músculo cardíaco, músculo esquelético e a musculatura lisa, né? Então todos esses aí com base de proteínas, né? Formando os nossos órgãos. E fora os músculos, a gente tem proteínas no sangue, proteínas que são transportadoras, proteínas transportadoras de lipídios, proteínas presentes na membrana das nossas células. Então, por isso, essa importância e essa quantidade tão grande. Os lipídios também vêm na sequência, porque eles vão atuar como reserva de energia, né, no nosso organismo e constituinte de membrana plasmática, né? A própria configuração da membrana plasmática ela é fosfolipídica, né? Então, é basicamente fosfolipídios e proteínas, né? Formando ali a maior parte das nossas membranas de cada uma das nossas células. Os carboidratos, eles vão ser nutrientes energéticos, né? Eles são extremamente importantes para o fornecimento de energia no nosso corpo, só que eles acabam vindo atrás de lipídios e proteínas pelo seguinte: eles são muito importantes, mas eles são a primeira via de fornecimento de energia do nosso corpo. Então, eles vão ser o principal combustível, né? A gente pode chamar, grosso modo, dessa forma, utilizados na fabricação de energia. Então, eles não vão estar presentes em grande quantidade, porque eles vão ser metabolizados com uma frequência muito grande. Né? Então, isso faz com que eles diminuam em relação à concentração que vai ficar estocada no nosso organismo, ela acaba sendo menor quando comparado aos outros. Os ácidos nucleicos, né, DNA e RNA, que vocês viram em genética, a gente vai abordar novamente mais para frente, e vitaminas e minerais vêm logo na sequência, tá? Antes da gente falar de homeostase, né, só para a gente fechar esse assunto de composição, existem alguns nutrientes que eles vão ser requeridos em maior quantidade na alimentação e outros em menor quantidade. Né? Minerais, a gente tem uma alimentação com vários minerais, ou pelo menos deveria ter, né? Uma alimentação com vários minerais diferentes, vitaminas também, e esses nutrientes, eles são reguladores porque mesmo em quantidades menores, quando comparadas a proteínas, a lipídios, eles já conseguem cumprir o papel deles, né? Então, eles não são nutrientes que vão estar em excesso. Em relação a tamanho, normalmente são muito menores, né? Principalmente se a gente comparar os minerais em relação a uma proteína, por exemplo. Uma proteína é uma molécula extremamente grande e os minerais nem tanto. Então, a gente vai ter diferenças de tamanho, de composição e de quantidade também. Então, a gente vai falar agora a respeito da homeostase, tá? Então a gente vê o seguinte: o metabolismo ele é o conjunto das reações químicas para manter o corpo vivo. A homeostase é uma condição de equilíbrio do funcionamento desse organismo. Então é como o corpo consegue se manter em funcionamento, mas de uma maneira adequada, como que ele consegue se regular, se autorregular em relação à manutenção desse organismo, tá? Existem fatores internos e fatores externos que vão influenciar nessa homeostase, né? No nosso caso, por exemplo, a nossa temperatura, né? Vou jogar um fator bem simples, ela é regulada por processos internos dentro do nosso organismo. A gente faz parte de um grupo de animais que é chamado de endotérmicos. Então, nossa temperatura corporal é mantida, gerada pelos fatores internos. Então, a gente não tem uma variação tão grande assim dessa temperatura.
Mas em alguns outros animais, não, ela é regulada por fatores externos. Se a gente pensar nos peixes, nas serpentes, né, são animais que vão sofrer aí variações dependendo do ambiente externo. Mas em algumas situações, a gente pode ter fatores que são alheios ao nosso corpo e que influenciam na nossa homeostase. Por exemplo, uma infecção. Um processo infeccioso, ele vai mexer com o funcionamento do seu organismo, ele vai requerer ativação dos seus sistemas de defesa, né? Vai requerer conjuntos de reações químicas que vão ter que acontecer ali no meio desse processo infeccioso, justamente para tentar frear a infecção, né? Então, a gente pode ter fatores tanto dentro do nosso corpo ou fora dele que podem estar interferindo nesse funcionamento. E o organismo, em condições normais, ele vai tentar se manter em equilíbrio, né? Mas esse equilíbrio ele pode ser modificado, né? Ou esse conjunto de processos que vai tentar manter essa homeostase, ele pode ser modificado também por esses fatores externos, como os processos infecciosos, agentes extremos, por exemplo, de temperatura, né? Se a gente pensar, por exemplo, nas pessoas que se lançam a temperaturas muito baixas, muito frias. Se eu sair daqui, por exemplo, para escalar uma montanha como um Everest da vida, o que é comum que essas pessoas às vezes tenham que passar por amputações, né, de membros, né? O que acontece no corpo dessas pessoas que acaba gerando, né, essa situação? Isso é só para citar um exemplo, tá, gente? O nosso sangue, ele transporta calor, né? Então, ele leva calor desde os nossos órgãos mais vitais, como cérebro, coração, pulmões e tudo mais, até as nossas extremidades, como dedos, né? Pontas de dedo. E ele distribui esse calor, né, no nosso organismo dessa forma. Só que se você se lança a regiões muito frias, você demanda que o seu corpo se mantenha aquecido na temperatura ideal, né? Fazendo um esforço muito maior do que ele faria para se manter na nossa temperatura ambiente aqui, né? Nossa temperatura ambiente ela está ali na média de 30 graus, às vezes um pouquinho menos, às vezes muito mais do que isso, mas quando se sai daqui do Brasil, por exemplo, né, para ir para um lugar desses, você tem um impacto com uma diferença de temperatura muito grande. Então, numa região dessa, para o seu corpo se adaptar, né, o que ele vai fazer? Ele começa a direcionar o fluxo sanguíneo para uma parte central do seu corpo, né, cérebro, coração, pulmões, que são órgãos que vão manter a vida, e ele começa a meio que cortar o fluxo dessas extremidades, né? Então, a região que não recebe nutrientes, que não é suprida, ela entra em necrose, ela perde a nutrição dela e aquelas células morrem. Então, o corpo prioriza, de fato, essas regiões. E isso é um exemplo de homeostase numa condição severa, tá? Uma outra situação, por exemplo, é numa pessoa que está internada num CTI. Né? Por que essa pessoa começa a apresentar feridas? Né? Além das ulcerações por pressão, ela tem uma dificuldade em renovar aquele tecido ali, justamente porque o corpo está mais voltado para o combate à infecção, né? Não faz sentido que ela fique renovando aquele tecido, gastando uma energia para isso, porque ela vai demandar uma energia muito maior para se manter viva, tá? Então, a gente tem esses fatores aí que interferem, ok? Bom, então em relação à homeostase, como a gente já vinha falando, né, ela vai envolver no nosso organismo equilíbrio em relação a uma série de processos metabólicos, né? A própria concentração de água, né, o que vai regular a entrada e a saída de água no nosso corpo. A gente sempre vai falar em balanço hídrico, né, que a gente vai discutir um pouquinho melhor daqui para frente, mas a quantidade de água que fica no nosso corpo não é pura e simplesmente a entrada e a saída, né? Quantos processos que vão acontecer no nosso organismo que vão permitir que a água que entrou, né, seja metabolizada, né, faça parte dos processos metabólicos onde ela vai ser requerida, o quanto vai ser estocada e armazenada, o quanto vai ser gerada de atividade metabólica, quanto vai ser eliminado. Né? Então, a gente tende a visualizar só como se fosse uma entrada e uma saída, né, uma perda de quanto entrou, um resultado, perdão, um saldo final do quanto entrou e quanto saiu, mas envolve muito mais do que pura e simplesmente isso.
próprio equilíbrio térmico, né, que foi o exemplo que a gente discutiu ainda há pouco, né, regulação de valores de pH. O pH é um dos fatores extremamente importantes no nosso organismo, né? A gente tem uma manutenção, por exemplo, de um pH sanguíneo que varia muito pouco, a faixa de variação dele é muito estreita, se a gente comparar, por exemplo, ao pH do sistema digestório, onde a gente tem blocos diferenciados, né? Então, essa imagem aqui ela vai representar muito bem o que significa, né, a homeostase, que é exatamente essa condição de equilíbrio. E aqui é só uma imagem que está nessa apresentação. Essa imagem não está na apostila de vocês, tá? Eu coloquei na apresentação aqui só para a gente ilustrar, né, a respeito do que está sendo falado, sobre alguns processos que tem a ver com a nossa homeostase. Um deles, por exemplo, é como o pâncreas vai atuar na regulação da nossa glicemia. Né? O pâncreas ele produz dois hormônios, que são a insulina e o glucagon. A insulina é o mais conhecido, né, de todos, o glucagon acaba sendo um pouco esquecido ali, mas os dois vão atuar na manutenção da glicose, da concentração de glicose no nosso sangue. Então, se é necessário mais glicose, se é necessário menos glicose em determinados momentos, tá? A própria distribuição de calor pelo sangue, que foi o fator que a gente comentou ainda há pouco, né? Como que os rins vão ajudar no processo de regulação de equilíbrio de água no nosso organismo, né? Você vai precisar eliminar mais água ou eliminar menos água, né? A própria evaporação da água pela nossa pele através do suor, quando é que ele é necessário, em maior quantidade, quando que não é necessário, né? Então, contração da musculatura, existem determinados momentos onde o nosso tônus muscular é exigido de maior forma, tá? Como que o hipotálamo regula a temperatura, pressão, né? Osmorregulação do nosso organismo, né? Então, assim, quantos processos dentro do nosso corpo vão envolver justamente essa condição de equilíbrio. Na verdade, o nosso corpo precisa desse equilíbrio. E mesmo que você tenha um quadro de uma insuficiência em determinado órgão, existe outro órgão na tentativa de suprir, né? Isso vai ser bom, né? Então eu tenho como se fosse um órgão step dentro do meu organismo? Não. Né? Os nossos órgãos eles estão ali preparados, cada um para a sua função. Mas a gente começa a ter, caso aconteça algum problema em outro, muitas vezes um órgão tentando suprir a ausência de outro. Né? Vou dar um exemplo bem comum. A vesícula biliar. Né? O fígado ele é o responsável por produzir a bile, que vai atuar lá no intestino, fazendo a digestão das gorduras. Mas o fígado produz a bile e armazena na vesícula. Só que existem determinadas pessoas que precisam fazer a extração, precisam fazer a retirada da vesícula. A falta da vesícula, né, vai ser um fator complicador para o organismo inteiro. Né? Essa pessoa vai ter problemas muito sérios. Né? Bom, consegue-se sobreviver sem a vesícula, mas você começa a sobrecarregar o fígado. É por isso que quem faz a extração da vesícula precisa diminuir a ingestão de gorduras. Né? Então, assim, você tem uma compensação. Em relação à composição, a nossa regulação, né, do nosso organismo, uma das coisas que a gente vai estar falando sempre durante as nossas aulas nessa disciplina é essa palavra que está aqui no meio, né? É a nutrição. A nutrição ela é a via fundamental para o fornecimento de todos esses compostos para o nosso organismo. Então, assim, não é que uma suplementação, uma ingestão, por exemplo, de uma vitamina C ou de um complexo multivitamínico seja inadequada, mas a gente deve buscar, primariamente, através de uma nutrição adequada, o fornecimento de tudo que a gente precisa para o nosso organismo se desenvolver de uma maneira saudável, ou funcionar de uma maneira saudável, né? Você complementar, né, a tua alimentação com cálcio, por exemplo, com uma vitamina, né, não deve ser uma regra. A gente deve conseguir, ou pelo menos tentar conseguir,
primariamente ter esses nutrientes sendo fornecidos diretamente pela nossa alimentação. E aí, então, é onde a gente vai discutir muito nessa matéria a respeito de nutrição adequada. É claro que a gente não dá para você viver no mundo da fantasia, né, de que a nutrição adequada vai ser uma coisa fácil, simples, rápida, né, e que é de fácil manutenção para todo mundo. O que a gente precisa considerar, né, nos casos, né, vamos trazer isso para a área de saúde, por exemplo, é muito fácil a gente falar em nutrição adequada, os melhores nutrientes, os melhores alimentos, quando você tem acesso a todos esses alimentos. Mas muitas vezes não é a realidade das pessoas. Nem sempre a pessoa vai ter, financeiramente falando, né, condições de comprar o melhor nutriente para o melhor fornecimento de nutrientes para ela. Ela vai recorrer àquilo que é mais barato, àquilo que é acessível. Então, muitas vezes, quando a gente entrar no assunto de nutrição, de alimentação adequada, a gente vai precisar levar em consideração esses fatores sociais também, né? Então, assim, a gente vai discutindo bastante isso ao longo das nossas aulas, começar a ter esse olhar, né? É você indicar uma alimentação adequada, mas tentando ali observar a realidade das pessoas, observar a realidade de um determinado paciente, tá? Então, é uma coisa para a gente ir pensando também, refletindo bastante, porque na área de saúde a gente tem que ter esse olhar, né? Esse olhar mais aproximado, esse olhar que provavelmente vocês estão discutindo também nas disciplinas de ética e legislação, né? Mas ter esse olhar em cima do indivíduo, em cima do teu paciente, em cima enquanto pessoa, e não julgar, né? Se você pode indicar uma alimentação de forma adequada, não julgar a alimentação daquela pessoa naquele momento, porque a gente não sabe, de repente, qual é a necessidade nutricional, a necessidade social que essa pessoa está passando, ok? Então, para a gente começar, né, de fato, a falar das substâncias, dos nutrientes, a gente começa nesse primeiro momento falando dos nutrientes inorgânicos, ok? Então, dentro dos inorgânicos, a gente tem a água e os sais minerais, tá? Desculpem aí a tela. A gente vai ter a água e os sais minerais. A água, como eu disse a vocês, ela não é necessariamente considerada por muitos um nutriente, mas ela faz parte da nossa nutrição. Inclusive, em relação à própria pirâmide alimentar, né? A nossa pirâmide alimentar mais atual, ela tem água e prática de exercícios físicos também, né? Porque não é só o alimento. A gente precisa da ingestão, né, diária de uma determinada quantidade de água para que o nosso organismo funcione bem. Inclusive, hoje já temos até alguns aplicativos aí de telefone, né, que mostram, né, quantos copos de água a gente tem que beber por dia, ou então lembrando, né, de beber água, né, que é uma prática que às vezes muitas pessoas acabam tendo e que é extremamente prejudicial para o organismo, né, a não ingestão adequada de água, substituir a água por qualquer outro tipo de líquido, e não é bem assim que a coisa funciona, né? Então, não são todos os líquidos que vão ser bons para hidratação, alguns deles são, outros não, né? Bebidas alcoólicas, por exemplo, não podem ser utilizadas para hidratação, bebidas com muita quantidade de açúcares também não, né? Bom, então em relação à água, né, a gente vai falar a respeito dela, onde ela participa no nosso organismo, tá? A quantidade de água ela é variável entre os seres vivos. Aqui a gente tem só alguns exemplos, né? Existem seres que são basicamente compostos de água, como é o caso da água viva, né? Inclusive é a característica que dá nome ao organismo. Alguns que vão ter um pouco menor quantidade, se a gente considerar alguns vegetais, algumas sementes, por exemplo. Né? E no caso dos seres humanos, esse percentual aí de água fica em torno de 65%, 70%, mas ele também é um pouquinho variável. Então, entre as espécies, entre os determinados tipos de animais, vegetais, né, eles vão ter essa quantidade de água, essa porção variável. No próprio organismo humano, essa quantidade ela vai variando de acordo com alguns fatores, né? Um desses fatores é a própria atividade metabólica. Quanto maior for o nosso metabolismo, maior vai ser a taxa de água que a gente mantém
no nosso organismo, né? Então, ela é diretamente proporcional à nossa atividade metabólica. Quanto mais a gente se exercita, quanto mais o corpo tem um metabolismo intenso, né, mais água acaba sendo requerida e acontecendo, né, a maior produção também, a maior geração pelo nosso organismo. E pegando esse gancho da atividade metabólica, isso sofre ou gera influência também na questão da idade. Porque a gente tem o seguinte, ó, num recém-nascido até os 2 anos de idade, numa criança, né, de recém-nascido até 2 anos de idade, essa quantidade média de água ela está em torno de 75% a 80% do corpo dessa criança. De 2 a 5 anos, isso já vai diminuindo de 70% a 75%. E aí, ó, 5 a 10 anos, de 65 a 70. 10 a 15, de 63 a 65. 15 a 20 já cai mais um pouquinho, de 20 a 40 sofre mais uma queda, 40 a 60 anos, né, de 50 a 58%. E os idosos, né, 60 anos ou mais, isso tem mais ou menos 50%. Então ela vem, ó, de cerca de 80% na infância até cerca de 50% na terceira idade. O que muda daqui para cá? Metabolismo, né? As crianças elas vão ter um metabolismo muito maior e muito mais ativo. Lembrando que isso aqui, gente, é a média, tá? Não é que todo idoso seja inativo e não é que toda criança seja superativa, não. Isso aqui é uma média estatística, tá? E em relação aos idosos, uma coisa que começa a fazer com que diminua essa questão aqui, essa concentração de água, é o seguinte: é muito comum em idosos a gente ter alteração do chamado centro da sede. O que é isso? A gente tem no nosso cérebro o comando para beber água, que é a sensação de sede, né? A sensação de sede, ela é um alarme do organismo para a gente, um sinal de alerta do nosso cérebro de que a água precisa entrar ali, né? Só que nos idosos, esse centro de sede, ele sofre uma alteração. Então, mesmo que o corpo esteja com baixa concentração de água, ele vai perdendo essa capacidade, ele vai perdendo esse alerta. Então, é por isso que é muito comum a gente ter casos de desidratação em idosos, né? Ou o idoso falar assim, eu não bebo água porque eu não tenho sede. E é esse onde está o grande erro. A gente não tem que beber água só quando sente sede. A gente precisa beber uma determinada quantidade de água diariamente, tá? E uma outra coisa também, tem gente que às vezes confunde e acha que eu tenho que beber 2 litros de água por dia, é como se você estivesse virando uma garrafa PET de uma vez só. Não é isso, né? É a gente diluindo, né, paulatinamente ao longo do dia, essa concentração de água. Bebe um copo aqui, um copinho ali, tá com muita sede, bebe 2 copos, né? Lembrando que a gente tem ingestão dos alimentos e de outros líquidos também, dependendo do dia, se eu tiver atividade física ou não, se está calor ou não, né? Existem outros fatores que vão influenciar. Mas o fato é que a gente não deve beber água só quando a gente sede. A gente deve beber uma quantidade adequada para o nosso organismo e não esperar a sede vir. Porque se a gente sofrer qualquer tipo de alteração do centro da sede, o nosso corpo pode estar sofrendo dano sem que a gente perceba, tá? Bom, então continuando a respeito da água, a gente tem como principal reservatório de água no nosso corpo o espaço intracelular, né? É o interior das nossas células. Dada a quantidade de células que a gente tem e que o citoplasma ele é formado basicamente por água, né? A gente tem até os outros componentes, mas a água é o que vai formar a maior parte. A gente passa a ter cerca de 60% dessa água compartimentada dentro das nossas células, né? E o restante a gente tem aí espalhado em outras regiões do nosso organismo. Aqui é um gráfico, né, uma figura, na verdade, que mostra qual é a porcentagem dentro de alguns órgãos vitais para a gente, alguns blocos importantes dentro do nosso organismo, quantos por cento de cada um desses blocos é de água, né, composto por água. Então aqui, ó, cérebro 75%, coração também 75%, pulmões 86%, fígado, rins também 86% cada um, tá? As juntas, né, no caso das articulações, onde a gente passa a ter o líquido sinovial,
os ossos 22%, musculatura 75%, pele 64%, sangue 81%. Então, assim, aqui é bloco por bloco, parte por parte, quantos por cento de cada um desses compartimentos aqui é de fato formado por água. A água, ela, né, a gente já ouve falar da fórmula química da água desde criança, né, praticamente, então a gente já sabe sobre o H2O, mas essa angulação da molécula da água é o que faz com que ela tenha propriedades distintas em relação a outros materiais, né? A gente tem algumas propriedades, né, que são regidas, que regem, na verdade, as características da água, né? As ligações da molécula de água são sempre do tipo ponte de hidrogênio, ela é uma molécula polar. A gente tem como características da água, né, processos de capilaridade, de tensão superficial, né, coisas que a gente discute desde o ensino fundamental, né, então são coisas que a gente vai ver no dia a dia do laboratório também, vai exemplificar um pouquinho nas próximas disciplinas, principalmente em química, que é onde a gente vai falar bastante a respeito de soluções, né, como que acontece, alguns parâmetros que estão relacionados a ela, um pouquinho de densidade também, tá? Então, assim, basicamente a água tem muitos papéis no nosso organismo, mas se a gente pudesse citar alguns, né, atuando como solvente, participando de processos de ativação enzimática, então ela não é uma enzima, mas ela participa, né, da ativação de algumas enzimas importantes no nosso organismo, moderador de temperatura, no transporte de substâncias. Então, enquanto solvente, né, a água é considerada solvente universal, porque ela é capaz de dissolver muitas substâncias. A grande maioria das substâncias são solúveis em água, né? Inclusive a gente tem boa parte do nosso sangue composta por água, justamente para poder ter, né, a dissolução de minerais, de vários nutrientes que são levados pelo sangue, são dissolvidos nesse componente aqui. Tá? Então aqui é um tubo de coleta sanguíneo e toda essa parte líquida que vocês estão vendo aqui é a parte formada pelo plasma, tá? E a maior porção do plasma é a água, ok? Então, assim, em própria relação ao plasma, a dissolução de substâncias aqui vai facilitar o transporte delas pelo organismo. A dissolução de substâncias também na urina é um fator importante, né? Já que a gente precisa ter resíduos metabólicos que são dissolvidos ali nela para serem eliminados para o ambiente externo, né? Então, assim, muitos dos nossos nutrientes vão circular justamente pelo fato de estarem dissolvidos na água. Aqui são as reações de hidrólise, tá? A hidrólise é um tipo de reação enzimática, né? Uma reação onde a gente vai ter participação de enzimas e vai acontecer em presença de água. A água é necessária para que ocorra esse processo, tá? Então, a gente vai ter a água participando desses mecanismos aí também. A água vai atuar também na regulação de temperatura do corpo, né, principalmente através do suor. O suor é uma forma do organismo eliminar uma determinada quantidade de água e de sais minerais também, tá? Então, alguns pequenos resíduos até são eliminados pela pele, mas a principal função do suor é justamente abaixar a temperatura da superfície corporal, fazer a regulação térmica dessa superfície. A gente tem a água também participando do transporte das substâncias, né? Como a gente tem várias substâncias dissolvidas, essa dissolução também facilita o transporte. Então, a gente tem, por exemplo, dentro do organismo, sangue e linfa, né, sendo os dois grandes transportadores do organismo. Só para a gente relembrar um pouquinho o que foi falado já para vocês em anatomia, os dois antigamente faziam parte do sistema circulatório. Hoje a gente separa, né, em sistema linfático e sistema cardiovascular. No cardiovascular, né, a gente encontra o sangue, né, formado pelo tecido sanguíneo, e só para a gente relembrar, quem dá origem ao tecido sanguíneo é o tecido hematopoético, lá na medula óssea,
tá? Então, no sangue, o sangue é um tecido líquido no nosso corpo, tem lá as hemácias, os leucócitos, as plaquetas, que são fragmentos, né, de células que são chamadas de megacariócitos, mas a gente tem um plasma, que é a maior porção do sangue em pessoas saudáveis, né? Isso, inclusive, nos momentos de coleta, tá? E que esse transporte dessas substâncias, né, de hormônios, de sais minerais, de tudo que está dissolvido no sangue, ele acontece por conta do plasma e pelo fato do plasma ser composto basicamente de água. A linfa, ela é um líquido que não tem a coloração do sangue, tá? Porque a gente não tem presença de hemácias na linfa, tá? Esse líquido vai circular, vai ser captado, né, por alguns vasos, que são os vasos linfáticos, mas ele vem drenando a água que fica acumulada por resíduos metabólicos que ficaria entre os espaços das células, né? Então a linfa ela pega esse resíduo de atividade metabólica, essa água residual da atividade metabólica e passa para os vasos linfáticos, né, onde esse líquido vai ser transportado aí pelo organismo. Na linfa, a gente até tem presença de algumas células de defesa, tá? Como carregam resíduos e como essas substâncias vão entrar em contato com várias porções do organismo, né? Existe a parte de defesa ali também. Então, a gente tem transporte de algumas substâncias pela água contida na linfa, tá? Aqui é só um resumão, né, a respeito de várias e várias funções da água, além dessas que a gente falou. Aqui são alguns dados importantes, né? Então, em média, uma pessoa poderia ficar de 3 a 5 dias sem água. Isso na média, considerando um indivíduo saudável, dependendo de situações onde essa pessoa estaria, né, do local, se está muito né, se a temperatura não está tão elevada, se ela não está praticando atividade física, isso é uma situação extrema, tá? E cerca de 70% do corpo, né? Lembrando que esse percentual é variável, é formado por água. Aqui são algumas funções: regular a temperatura do corpo, como a gente falou, através do suor, lubrificação de juntas, né, das articulações. Junta é o termo genérico, né, para as nossas articulações. Reduz pressão dos rins e fígado, tirando os produtos que sobram, então ela participa ali de uma ação, digamos assim, detox, né, desses órgãos. Solve minerais e outros nutrientes, carrega nutrientes de oxigênio às células através do sangue, ajuda a prevenir a constipação, então ajuda também no trânsito intestinal, protege órgãos e tecidos e evita que as membranas mucosas sequem. Então a gente tem nas lágrimas, na saliva, né, a presença de água nesses componentes também. Em relação à quantidade de água, né, que vai permanecer no nosso corpo, ela vai ser resultante, na verdade, do balanço hídrico, que vai ser o saldo da entrada e da saída de água no nosso organismo. Só que esse balanço hídrico, embora a gente trabalhe a grosso modo, né, considerando a entrada e saída de água, não é tão simples assim, não é só a água entrou e a água saiu, né? A gente tem vários processos metabólicos que vão atuar aí nesse meio do caminho, processos onde essa água vai ser utilizada e armazenada, em outros casos onde ela vai ser gerada através de atividade metabólica da célula, por exemplo. Né? Então, existem muitos processos metabólicos no organismo utilizando, trabalhando, retrabalhando, né, essa água que está sendo ingerida, essa água que foi produzida, enfim, através dos nossos processos de metabolismo. Então, basicamente, a entrada da água ela vai se dar pela ingestão direta de água ou de líquidos, né, e os alimentos. Lembrando que a gente já comentou anteriormente o seguinte, a água é a melhor opção de hidratação, né? A gente tem até algumas bebidas no mercado que prometem ajudar na hidratação do organismo, só que assim, há casos e casos, né? Há bebidas e bebidas. Se a gente tem uma bebida com alto teor de açúcar, ela não serve para hidratação. Uma bebida alcoólica também não serve para hidratação, né? Então, a gente tem que prestar bastante atenção, né, no tipo de bebida que está sendo ingerida e no tipo de componente que está associado a essa água que está presente ali. Então, a água pura ainda vai ser a melhor opção, água pura e potável, né, gente? Ainda vai ser a melhor opção
para essa ingestão. Em relação aos alimentos, existem aqueles que têm a menor quantidade de água, né? Alguns alimentos têm uma grande quantidade de água na sua composição, outros nem tanto, né? Eu tinha um professor na faculdade que costumava dizer que a água tem estados físicos, como sólido, líquido, gasoso, melancia e chuchu, né? Que são dois alimentos que são riquíssimos aí em quantidade de água. Né? Não só esses, mas a gente tem, por exemplo, o coco que armazena. Então, a ingestão desses alimentos, né? A ingestão, por exemplo, da água de coco, ela acaba contribuindo também para essa entrada. E a saída aqui a gente tem alguns itens, né? A urina como sendo um dos principais, né? A urina ela é responsável ali pela eliminação de alguns resíduos do nosso organismo e a água ajuda a dissolver esses resíduos para que eles saiam pelas fezes, né? Ué, água nas fezes? Sim, água nas fezes, né? O trânsito intestinal ele depende da concentração de água que a gente tem nas fezes. As fezes elas são formadas lá no intestino grosso, que é responsável pela absorção de água e de sais minerais, né? E lá no intestino, dependendo da quantidade de água que reside nesse organismo, né, que estava ali na quantidade de alimentos, um pouquinho também da atividade intestinal, né, é que a água vai ser absorvida ou não, né? Em eventos, por exemplo, de quadros de diarreia, né, as fezes saem líquidas justamente porque o intestino não conseguiu absorver aquela água que está ali e o bolo fecal foi passando direto pelo final do trato digestório, né? E, inclusive, eventos de diarreia e de vômito, né? Eles são extremamente prejudiciais porque você está perdendo água em grande quantidade por onde não estaria perdendo. Você estaria perdendo água em maior quantidade pela urina, que é o processo natural do organismo. Fezes não, vômito também não, né? O conteúdo estomacal ele não volta. Não normalmente falando, né? Então, assim, a perda de água pelas fezes e em eventos de contaminação onde você tenha vômito também, é um dos fatores que a gente tem que ligar, né, o alerta para desidratação e é o que faz com que as pessoas que estejam com esses eventos terem a terapia, né, através do soro, do soro fisiológico, para poder fazer a reposição dessa água. Pelo suor, a gente já falou, né? Respiração na forma de vapor de água e as lágrimas ali quando, né, enfim, em alguns eventos de choro, processos alérgicos e tudo mais, mas em menor quantidade. Bom, se a pessoa não for muito chorona, né? Mas acaba sendo eliminada também. Agora, eu diria que o principal bloco ainda é a urina, junto com o suor, fezes um pouco menos, respiração, lágrimas, né? E a gente vai discutir algumas coisinhas mais para frente. Bom, em relação ao balanço hídrico, aqui a gente tem uma imagem que representa tanto a entrada quanto a saída de água. E nesse caso, a entrada não só pelas formas normais, né, por alimentação ou por ingestão de água, mas também em relação à nutrição enteral e parenteral, em relação à hemoterapia, no caso de pessoas que estejam recebendo transfusão de plasma, por exemplo, a infusão de medicamentos, né, dietas alimentares que sejam diferenciadas, por exemplo, com pós-bariátrico. Né? Então, aqui, o resultado da ingestão dessa água. E em relação à perda da água, né, a eliminação pela urina, a eliminação por outros fluidos, né, como secreção, perda de linfa em alguns casos, né, suor, tá? E a própria eliminação pelo intestino, né? Então, pelo sistema gastrointestinal, no caso da diarreia, por exemplo, né? E em casos de drenagem, ok? Seguindo aquilo que a gente estava falando, né? De que forma a gente perde água, né? Ou quando a água é perdida, em que locais ela vai afetar, né? Como que afeta o organismo? E esses dois gráficos, eles mostram, esse gráfico de cima, ele mostra o quanto de água a gente perde diariamente em relação àqueles principais blocos que a gente viu da saída. Então aqui, ó, cerca de 58% são perdidos pela urina, 23% pelo suor, 15% através da respiração, lembrando que a respiração na forma de vapor de água, e cerca de 4% pelas fezes. Aqui
né, algumas atividades ou situações que estimulam essa perda de água, isso comparando em ml, tá? Incidência solar direta, corrida, natação, fazendo esteira, limpando casa, caminhando, parado. Inclusive, essa é uma questão que muitas pessoas às vezes têm uma visão tanto quanto errada, né, de perda de água com emagrecimento, né? Em algumas situações é muito comum as pessoas que estão assim na primeira semana, às vezes no primeiro dia de dieta alimentar e prática de atividades físicas, né, se lançarem a um tipo de exercício físico, né, se verificarem o peso na balança, fazem, praticam atividade física e se pesam logo na sequência e falam assim, caramba, emagreci não sei quantos gramas, 300 gramas, 400 gramas, né? Aquela perda de peso inicial ali, ela não é um emagrecimento, ela é perda de água, né? Essa pessoa suou, ela praticou atividades físicas e essa água foi perdida ali nesse caminho, né? Então, tem gente que às vezes vai, não, que põe roupa mais pesada, né? Correr de moletom. Tinha uma galera uns tempos atrás aí que corria enrolada em plástico filme, né? Só vai fazer suar mais, né? Não é que vai acelerar o emagrecimento, é que a perda de água vai ser maior. E às vezes a pessoa fica com aquela falsa ideia de que emagreceu, se beber água novamente para repor o líquido perdido, naquele momento, né? Não estou dizendo que a prática de atividade física não faz perder peso, não, tá, gente? Mas que naquele momento imediato, o que você está verificando é a perda de água, ok? E em relação à reposição, né? 58% em relação às bebidas e 42% em relação à ingestão, né, de alimentos que contenham água. Bom, aqui a gente falou em relação à água enquanto componente, né, dos órgãos, né, de determinadas porções do corpo. E aqui, de uma maneira geral, a gente vai ver os componentes do nosso organismo onde a água está presente, né, mas não no sentido dos órgãos, sim no sentido de fluidos, né? O que a gente tem no nosso corpo que tem água na composição e que é extremamente importante para a gente, né? Então, o sangue, que a gente tanto falou, com plasma, né? Aqui essa parte líquida superior é o plasma, tá? Vocês vão ver em coleta que existe uma diferença quando a gente denomina plasma e soro, e isso tem a ver com a forma de coleta, tá? Esse, quando é denominado soro, não tem a ver com o soro fisiológico, tá? É o soro sanguíneo, que é por isso que alguns exames são chamados de sorologias, tem a ver com a forma de coleta, né? E com a ausência de um determinado componente que é chamado de fibrinogênio, tá? Que não vai estar presente nas amostras de soro. Nessas amostras de plasma, né, ele está presente sim. Então, no plasma como transporte de nutrientes, na linfa, né, no sistema linfático, trazendo os resíduos, né, de atividade metabólica, na urina, né, para eliminação de resíduos, de toxinas. Aqui vocês vejam até pela foto que a gente tem uma urina, né, com a cor bastante intensa, né, a cor da urina indica, né, grau de hidratação do organismo, né, pode indicar, por exemplo, excesso de algumas substâncias, pode indicar infecções e outras coisas mais. Nas fezes, que a gente já comentou, né, se existe uma eliminação muito grande de água, a gente tem eventos de diarreia, mas se existe pouca eliminação, a pessoa sofre de prisão de ventre, né? Então, esse balanço aí do quanto vai ser eliminado das fezes é o que regula o trânsito intestinal. O líquido sinovial, que é um líquido que lubrifica as articulações, né? Faz com que a gente tenha uma boa atividade dessas articulações importantes. Líquido cefalorraquidiano, que é chamado também de LCR ou de líquor, né? Esse líquido ele vem aqui, ó, também chamado de fluido cérebro-espinhal, que ele faz esse caminho, ó, sistema nervoso central, né? Então ele pega tanto a parte do encéfalo quanto a da medula espinhal. Só para a gente lembrar, existe uma diferença de medula espinhal e medula óssea, tá? A medula óssea é que está presente principalmente nos ossos longos, né? Responsável pela produção de células de sangue, e a medula espinhal é do sistema nervoso central, tá? Então aqui a gente tem essa água, né, o componente desse líquido, fazendo a limpeza, fazendo o fluxo de nutrientes, né? E muitas vezes esse líquido é colhido
para avaliar quadros de infecção, no caso de meningites, por exemplo, né? Então ele serve também para diagnóstico laboratorial, assim como as amostras que a gente viu aqui em cima. O líquido sinovial, eu até esqueci de falar, né, mas ele também pode ser utilizado, né, a drenagem dele pode ser avaliada também, né, em quadros de processos inflamatórios, né, quando ele se acumula nessas articulações, a pessoa fica com edema, né, fica com inchaço. O pessoal chamava antigamente de tirar água do joelho, né, não só no joelho, em qualquer lugar que existe articulação isso pode acontecer, ok? Então aqui são amostras que a gente pode analisar em laboratório. No suor a gente já falou, né, na função de regulação de temperatura, componente das lágrimas, né, que são secreções que vão estar ali lubrificando os nossos olhos, evita o ressecamento, né, protegem também a lágrima, além da água, ela tem sais minerais que vão ajudar aqui na limpeza. O esperma, né, ele tem água na composição também para facilitar o deslocamento dos espermatozoides. Leite materno, tá? Então, em situações específicas, né, o leite materno ele pode ter mais ou menos água dependendo da fase em que esse leite materno está e da quantidade em que ele está sendo produzido, tá? Líquido amniótico, né? Nesse caso, o líquido, né, o que fica na bolsa amniótica, é o responsável aqui pela proteção do bebê durante todo o período de desenvolvimento dele. Muco, nesse caso aqui é um muco cervical, mas qualquer muco no nosso organismo tem água na composição, tá? Saliva, escarro, que pode ser utilizado para avaliação diagnóstica de alguns quadros infecciosos, tá, gente? Bom, então a gente viu anteriormente alguns exemplos, né, de como a água faz parte da composição do nosso organismo, né? Deixa eu voltar no slide anterior, só para a gente não perder o fio da meada. A gente está falando a respeito do leite materno, né, que vai ter uma composição diferenciada dependendo da fase em que se encontra, dependendo da situação, da nutrição materna também, né? E a gente finalizou falando de saliva e escarro, sendo o escarro utilizado para diagnóstico também, principalmente nos casos de tuberculose, né? E a gente tem outros tipos de amostra que podem ser utilizadas no laboratório para fazer diagnóstico, na grande maioria das vezes, de processos infecciosos, né? E que vão ter água na composição, tá? A gente pode utilizar o líquido acítico. A ascite, ela é uma desordem que vai acometer a região abdominal, muita gente chama vulgarmente de barriga d'água, tá? Normalmente está associado a algum problema no fígado, ou às vezes nos rins, e toda a região do abdômen ela fica com esse inchaço pela retenção de líquido mesmo. Então é um edema provocado pelo acúmulo de líquido. E aí essa drenagem pode ser feita para avaliar se existe um processo inflamatório, se existem bactérias e outras coisas mais, tá? Aqui é a drenagem de um abscesso, tá? E a gente pode considerar esses líquidos inflamatórios, né? Normalmente eles são chamados de exudatos, tá? E não só no rosto, né? A gente pode utilizar qualquer tipo de parte inflamatória, né? Para fazer essa drenagem, analisar o conteúdo que tem ali, ver se encontra organismos e tudo mais. Líquido pleural, a pleura, né, é a membrana que reveste o pulmão, e quando ocorre em situações de derrame pleural, a gente tem um acúmulo de líquido, né, nessas regiões, e o pessoal chamava antigamente de água na pleura, né? Se faz a drenagem e você pode usar no laboratório para identificar se existe presença de micro-organismos ali. Aqui é uma técnica que é utilizada especificamente para fazer o diagnóstico de hanseníase, né? Só para lembrar, a hanseníase hoje é o que se chamou durante muito tempo de lepra. Então, lepra é um termo que não é mais usual, né? A doença é a hanseníase, causada por uma bactéria chamada bacilo de Hansen, né? O Mycobacterium leprae. E essa aqui é uma forma de se colher em laboratório. Faz um pique, né, no lóbulo da orelha com um bisturi para retirar a linfa, né? Então vai ver o líquidozinho aqui, não pode ter sangue, tá? Então colhe o líquidozinho aqui para fazer a bacterioscopia e avaliar se existe a presença dessa bactéria ali ou não. Então no laboratório a gente pode utilizar vários desses líquidos aí para diagnóstico no dia a dia.
E em relação assim ao quadro global de um paciente, né, a falta de água, ela pode causar prejuízos muito grandes a esse organismo, né? A falta de água no organismo a gente já conhece, é chamada de desidratação, tá? E a desidratação ela é preocupante justamente porque a gente começa a tirar água de todos esses lugares do organismo que a gente comentou até agora, do cérebro, dos músculos, né, do coração, do sangue, né? Então, uma pessoa desidratada, ela vai apresentar uma série de desconfortos, uma série de sintomas, né? Desde os sintomas mais leves até os sintomas mais severos, e ela pode morrer, né? Por conta dessa falta de água no organismo, porque a gente deixa de ter atividade nesses órgãos, tá? E quando uma pessoa está desidratada, né, da onde que ela vai tirar essa água? De onde ela perde a água quando acontece um quadro de desidratação? Na apostila de vocês, vocês vão ver essa imagem, né, do sangue, cerca de 8%, do espaço intercelular, né, no espaço entre as células, até 26%, e das próprias células até 66%. Né? Então, no sangue, se eu tiro água do sangue, eu facilito a formação de coágulo, porque as células não têm para onde circular direito e aí vão começar a se acumular. Afeta a pressão arterial, né, e aí causa o risco de embolia e de infarto. No espaço intercelular, eu mudo o pH, né, do organismo, posso gerar problemas nos rins, né, menos água, mais cristais são formados e a tendência é se acumular nesse espaço, tá? Baixo a imunidade da pessoa, mexo com a questão óssea, tá? Desregulo níveis de colesterol. Bom, então, se a gente retira toda essa água de tantos locais do organismo, né, essa pessoa começa a apresentar alguns sintomas, né, como tontura, já que o cérebro vai ser afetado e todo o metabolismo, né, pressão arterial, atividade renal, tudo vai ser envolvido aí nessa história. A urina fica escurecida porque começa a sair mais concentrada, né? Se menos água ela tem no corpo, ela não pode estar tendo perda urinária, então os resíduos começam a se acumular e ela tende a escurecer, né? A sede, porque a forma do cérebro alertar o organismo de que ele precisa ingerir água, de que essa água precisa entrar. A sensação de boca seca, né? Todas as nossas mucosas, elas produzem a secreção a partir da quantidade de água que elas têm no corpo. Então, se você diminui a concentração de água, a gente começa a ter um ressecamento dessas regiões, não só da boca, né, do nariz, da região ocular, da própria pele, né, ela perde aquele viço, né, aquele aspecto saudável. Tá? A pessoa começa a ter dor de cabeça, também pela parte cerebral, tá? Vai ter cansaço, porque os nutrientes começam a não chegar nas células de forma adequada, porque o sangue não tem água o suficiente para ter esse transporte de energia, e esses são só alguns dos sintomas, né? E esse aqui é um teste simples para avaliar se a pessoa tem desnutrição ou não, que é beliscar um pedacinho de pele, né, na parte superior da mão. Se quando você solta a marca desaparecer completamente e imediatamente, o organismo tem água suficiente. Mas se ela ficar por um tempo, significa que a pessoa está desidratada, né? Então permanece ali porque ela vai diminuindo a elasticidade da pele, tá? E da mesma maneira em que a falta de água é prejudicial, só para completar, né, o caso de desidratação, quando a gente sofre qualquer tipo de situação onde o organismo está desidratado e que você procura um hospital, né, de imediato, a primeira alternativa que eles vão ter é aplicar o soro fisiológico, né, via endovenosa. A concentração mais comum é de 0,9% de cloreto de sódio, que é o sal. Se a pessoa tiver com uma quantidade de sais muito baixa no organismo, eles podem até usar o soro 1,1, mas o mais usual ainda é o 0,9, tá? Se está em casa, né, e a desidratação não for tão severa assim, você está ali com um evento de diarreia, mas que não está tão sério, você tem como alternativa fazer o soro caseiro, que é com água, sal, né, uma pitada de sal e uma medida um pouco maior de açúcar, tá? Então tem até aquele copinho, né, aquela colherzinha, perdão, né, que o pessoal usa aí para fazer o soro caseiro. E da mesma maneira em que a desidratação é prejudicial para o organismo, o excesso de água também é, né? É bem menos comum a gente ouvir falar em pessoas que sofram com excesso de água, mas ele existe,
tá? E ela pode provocar muitos sintomas severos no organismo. Ele pode provocar essa situação aqui, ó, chamada de hiponatremia. Natremia é a concentração de sódio no sangue. Hiponatremia significa que essa concentração está bem baixa, né? Por quê? Se você aumenta a concentração de água, você está diluindo mais, né, esses sais ali. Então você acaba tendo uma diminuição. Não é porque você está com falta de sódio, é porque você está com muita água, né? O equivalente a gente colocar um copo de 200 ml com um fundinho só de sal. Só que se eu pego essa mesma solução e coloco numa jarra de 2 litros, o sal praticamente não se faz presente. Eu aumentei muito o volume de água. Sobrecarrega o coração, porque o volume de sangue passa a ser maior pela quantidade de água. Sobrecarrega os rins, porque eles vão ter que filtrar um volume muito maior também. Provoca o edema nas células, edema no cérebro. Essa pessoa vai perder mais potássio, que vai interferir na pressão arterial também. Irrita o estômago, né? Essa pessoa pode ter problemas sérios no fígado também, porque o metabolismo vai ter que ser modificado e vai estar maior pela maior concentração de água. O excesso de cloro na água que a gente ingere também vai ser um problema. Essa pessoa vai urinar em excesso e existe um último problema chamado de hemodiluição, que é o seguinte: a hemodiluição ela vai acontecer quando você tem muito plasma em relação às hemácias. Então, o quadro que você apresenta é um quadro de anemia, né? Mas não é porque você tem poucas células, mas sim que você tem excesso de água no teu organismo, e isso acaba gerando um quadro compatível com anemia. Aqui a gente está vendo, né, como essa questão de hidratação ou não hidratação vai influenciar em dois blocos extremamente importantes do organismo, que são sangue e urina. Influencia nas fezes também, só que nas fezes existem outros fatores, né, como a parte do sistema digestivo, que é o intestino grosso, né, que é responsável pela absorção de água, pode ser alguma questão do mau funcionamento, né, e como assim, no setor de bioquímica, os dois blocos mais analisados são sangue e urina, eu preferi deixar o comentário principal em cima desses dois. Aqui a gente está vendo que a gente consegue, na verdade a urina ela varia de cor, né, por diferentes aspectos. Um desses aspectos é a questão da hidratação, né, a urina normal ela vai variar entre o incolor e o âmbar, e ela tem esse aspecto de transparência, né? Uma urina com aspecto leitoso vai indicar uma infecção, liberação de outros produtos ali que podem estar envolvidos nesse processo de filtração renal. Normalmente a cor dela é um amarelo um pouco mais pálido, tá? Só que ela também não pode ser pálida demais. A gente não pode ter urina com cor de água, por exemplo, né? Lembrando que água não tem cor específica, ela é só transparente. Então existem condições onde a urina está mais concentrada ou menos concentrada, tá? Mais concentrada significa dizer que eu tenho uma grande quantidade de substâncias, né? Toxinas, resíduos, sais dissolvidos nessa urina, então fica mais concentrada. Menos concentrado, o que a gente pode dizer que é mais diluída, é quando eu tenho uma quantidade de água maior. Então, por exemplo, as urinas aqui representadas por 1, 2 e 3 indicam um bom estado de hidratação, tá? No caso da 1, né, eu tenho até uma urina bastante clarinha, né? Mais claro do que isso já pode me indicar um excesso de água, uma questão de diluição, né, dessa urina mais do que o normal, né? Então tem que ficar atento nela, pode ser clarinha, mas também não tanto. Daqui em diante, ó, 4, 5, 6, 7, 8. Olha a cor da 8, né? Quase marrom, né? Já chegando, tendendo ao avermelhado. Isso aqui pode indicar desidratação. Por quê? O corpo vai começar a reter mais água e liberar cada vez mais os resíduos, cada vez mais as substâncias tóxicas, e aí a urina vai ficando mais escurecida. Então, a nossa urina, a cor da nossa urina, nos indica também o nosso grau de hidratação. Então, quanto mais concentrada ela tiver, menos hidratado, ou indica, né? Não necessariamente vai ser só essa a causa, mas menos hidratado vai estar o meu corpo, e aí os rins funcionando de uma forma adequada, né? Vão começar a prender mais água dentro do meu organismo, tá?
Isso vai ser uma regra sempre? Não. Existem outros fatores, né, como a ação de hormônios, o próprio funcionamento dos rins, que vai controlar essa questão de perda de água através da urina, o quanto de água vai ficar no sangue, tá? Mas aqui a gente está avaliando a questão do aspecto urinário, isso considerando rins funcionando de forma normal. Estou considerando aqui a questão do equilíbrio para uma pessoa que está com plena atividade renal. Né? Então, a tendência é que quanto mais escurecida estiver a urina, menos hidratada essa pessoa estará. E a questão do sangue, né? O considerado normal numa coleta de sangue seria o equivalente a isso aqui. Você tem lá a quantidade de hemácias, aquela camadinha de leucócitos e plaquetas e o resto, o plasma. Numa questão de hemodiluição, né, ou seja, quando a pessoa está com excesso de água no organismo, o volume de plasma ele vai ser muito maior quando comparado à quantidade de células que vão estar presentes ali. Por quê? Porque o sangue está diluído, está mais do que o normal. E na desidratação vai ser o contrário. No caso da desidratação é difícil até você conseguir encher o tubo como está aqui, tá? Isso aqui é só um desenho esquemático para mostrar para vocês a proporção, mas não se atentem à quantidade, porque normalmente na desidratação essa coluna aqui estaria bem mais aqui embaixo. Você acaba vendo uma quantidade de células maior, mas não porque essa pessoa está com excesso de hemácias, né? Não porque essa pessoa tem um sangue rico em hemácias. É porque falta água mesmo no organismo. Então, a quantidade de plasma vai acabar sendo menor. E uma outra coisa, é extremamente difícil de colher sangue de uma pessoa desidratada, né? Porque o sangue ele é um tecido líquido. Se você não tem água, você não forma líquido de uma maneira correta. Então, isso piora a situação de coleta, né? Que o acesso muitas vezes das pessoas já é difícil, o acesso venoso já é difícil, o acesso venoso de alguém desidratado é mais difícil ainda. Isso torna a coleta muito mais complicada, né? Na hora da realização. Então a desidratação ela vai implicar nisso. Você acaba enxergando um volume de células maior, né? Em proporção, tá, gente? Não necessariamente enchendo o tubo todo, mas em proporção você acaba enxergando uma quantidade de células maior, mas não porque existe muitas células, mas sim porque a quantidade de plasma vai estar pouca justamente pela baixa quantidade de água, tudo bem? Então aqui a gente viu, né, como que a questão de excesso de água ou falta de água pode implicar, né, principalmente na composição desses dois grandes blocos do nosso organismo que são trabalhados no laboratório de análises clínicas ali dentro do setor de bioquímica, e no caso do sangue no setor de hematologia, né, e a urina no setor de urinálise também, ok?